Queridos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, mais uma semana aí dos nossos 21 minutos de poder, e hoje nós estamos entrando na nossa quinta semana. Vamos falar sobre a lei da adição, Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Depois de aprender a lei da adição, você nunca mais terá dificuldades para descobrir quem é o verdadeiro líder em praticamente qualquer situação. Participe de uma reunião com um grupo de pessoas que você nunca viu antes e observe-as por 5 minutos. Quando alguém faz uma pergunta, para quem olha as pessoas? Quem elas esperam ouvir? A pessoa para quem elas olham é o verdadeiro líder daquela equipe. As pessoas ouvem o que alguém tem a dizer, não necessariamente por causa da verdade que é comunicada na mensagem, mas por causa do respeito por quem fala. Em vida, Martin Luther King Jr. era respeitadíssimo, independentemente de onde ou quando falava, as pessoas negras e brancas prestavam atenção. Hoje, Billy Graham é também respeitadíssimo pela sua inquestionável integridade e pela vida de serviço. Há quase 50 anos, o seu conselho é ouvido por líderes de todo o mundo. Todo presidente americano, desde Harry Truman, buscou a liderança e o sábio conselho de Graham. Quando o negócio é identificar o verdadeiro líder, a prova da liderança se encontra nos seguidores. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. E é exatamente isso que nós vamos ler, que nós vamos estudar hoje, na lei da adição. E o personagem bíblico que nós vamos analisar vai ser Samuel. Então nós vamos ver Samuel e a lei da adição. Pensamento da liderança para hoje. Os líderes conquistam o direito de serem ouvidos. Os líderes conquistam o direito de serem ouvidos. Os textos básicos serão 1 Samuel capítulo 1, versículo de 8 a 28, capítulo 3, versículo de 1 a 21, capítulo 7, versículo de 2 a 15, capítulo 8, versículo de 1 a 4, capítulo 10, versículo 1, capítulo 12, versículos de 1 a 25, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Esses são os textos que você vai ler em casa, observar direitinho em casa, para você perceber Samuel e a lei da adição. Vamos então. Tal como qualquer outro líder, Samuel não começou como um adicionador. Sua habilidade de falar sobre as vidas das pessoas cresceu e se desenvolveu com o passar do tempo, mas ele começou muito cedo. As pessoas começaram a ouvi-lo desde os tempos de menino. Então logo ficou estabelecido como uma voz de autoridade, manteve o mesmo nível de influência por toda a sua vida. Samuel era especial desde o nascimento, porque ele era a resposta de uma oração. Todo mundo conhece a história. Ana, a mãe de Samuel, era estéril e ela então orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse um filho, e Deus respondeu a oração. Então Samuel, desde o seu nascimento, é resposta da oração de uma mãe que muito almejava ser mãe de uma criança. Então Samuel é especial desde o seu nascimento, porque ele era a resposta de uma oração. Desde muito pequeno ele foi colocado aos cuidados de Eli. Eli era o sumo sacerdote e juiz de Israel. O primeiro registro que temos de sua fala ao estilo da lei da adição ocorreu quando Samuel falou a Eli sobre a profecia que recebera com frequência a família do velho sacerdote. À medida que crescia a autoridade de Samuel, também aumentava. As escrituras nos dizem assim, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Eu acho esse texto particularmente lindo quando fala de Samuel.
diz que Samuel crescia, o Senhor era com ele e nenhuma de suas palavras Deus deixou que caísse por terra. Olha, é muito importante para o líder que vai trabalhar agora a lei da adição, ele perceber que a palavra dele deve ser uma palavra de respeito e de autoridade. Nós não podemos de jeito nenhum deixar que nossa palavra caia no descrédito. A palavra de um líder precisa ser uma palavra firme e tem que ser uma palavra verdadeira e honesta para que as pessoas então sejam abençoadas com a voz desse líder. Você, pai de família, você precisa pensar nisso, que a sua palavra tem que ser uma palavra que tenha peso, que tenha vigor, que se cumpra. O mais alto nível de liderança. Vamos lá. O nível de influência de Samuel sobre as pessoas continuou a crescer por toda a sua vida. Era respeitado como profeta porque falava por Deus, mas com o passar do tempo também se tornou juiz de Israel, uma posição similar à do rei. Ele era o líder civil e militar da nação. Se você ler 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, está escrito assim: julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Então Samuel ele ocupava uma função. Logo depois da morte de Josué, surge um período que é chamado período dos juízes. Não eram reis, funcionava como um líder político e também um líder militar na mesma pessoa. Samuel então era esse líder, esse juiz de Israel, e ele julgou Israel durante todos os anos de sua vida. Bom, isto coloca Samuel numa posição verdadeiramente singular. Antes de Cristo, Samuel foi a única pessoa da história de Israel que desempenhou as funções de profeta, sacerdote e rei. Samuel foi um dos únicos que desempenhou essas três funções na sua vida: profeta, sacerdote e rei. Não é de admirar que as pessoas o ouvissem e seguissem sua liderança. Ele exercia uma função muito importante, só Jesus fez isso, e Samuel, como um protótipo, como um tipo de Jesus, também exerce esses três papéis sobre a nação de Israel. Exatamente por ter ocupado funções tão importantes, você pode ser tentado a pensar que as pessoas dão ouvidos a Samuel apenas por causa de sua posição. Mas sua liderança não se dava em função dos cargos, ainda que fossem títulos impressionantes. Não há dúvidas de que ele era um adicionador. Você pode certificar-se disso observando os eventos que seguiram a um dado momento em que o povo não ouviu a Samuel, o pedido por um rei, por exemplo. Então, nós vamos falar sobre isso mais na frente. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Samuel ele funcionava como profeta, sacerdote e rei. Mas as pessoas não ouviam Samuel porque ele ocupava três funções importantes. E aqui vem uma lição para você. Não é porque você está numa função que necessariamente as pessoas vão te ouvir. O que vai fazer as pessoas te ouvir não é o título que você tem, não é a função que você ocupa. O que vai fazer as pessoas te ouvir é a vida que você leva. Isso aqui é muito sério. Muitas pessoas confundem o título, o cargo, a posição com o respeito. Nem sempre as pessoas vão respeitar só porque você tem um título, só porque você tem um cargo. Na verdade, às vezes esse cargo ele vai ficar até aquém daquilo que deveria, porque a pessoa que está ocupando não está fazendo por onde ter o respeito das pessoas. Olha aí que lição. Eu acho que essa lição de hoje, só isso aí já vale. Só essa palavra aqui já vale para você. Então não é porque você é pai que você é pai, mas você está vivendo como pai, você tá adicionando, você está tomando essa posição. Você é um líder, mas você está vivendo como líder ou você está escorado nesse título, pensando que as pessoas vão te respeitar e te honrar e te obedecer porque você tem o título? Cuidado com esse negócio, que isso é furada. Deus deu a Samuel a autoridade para ungir um rei para Israel. E em obediência a Deus, Samuel colocou Saul no trono, substituindo a si mesmo como líder civil e militar.
Embora Samuel não estivesse sentado no trono, o povo ainda dava ouvidos a ele e reconhecia sua voz como a de um líder. Quando ele falava, todo mundo ouvia. Leigos e profetas, líderes e seguidores, servos e reis. Quando conclamava os guerreiros de Israel à batalha, eles lutavam. Quando chamava o povo de Deus ao arrependimento, eles se arrependiam. Quando chamou um rei para ser entronizado, ele surgiu. Ele foi a pessoa de maior influência de sua geração. E quando ele morreu, as pessoas lamentaram, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. Elas sabiam que haviam perdido um verdadeiro líder e um grande homem de Deus. Escute, Samuel desenvolveu uma vida com tamanha autoridade e integridade que a palavra de Samuel era ouvida. Samuel chamava, o povo respondia. Samuel dizia, o povo obedecia. Isso aqui é muito interessante. Você líder, você pastor, você líder de família, você precisa começar a entender esses valores. Você que tem uma empresa, que é encarregado, que é chefe em algum departamento, não importa. Você precisa começar a preocupar como as pessoas estão ouvindo a sua voz, como as pessoas estão recebendo a sua direção, porque senão você não está sendo um adicionador como Samuel. Samuel foi esse adicionador. A palavra de Samuel, a voz de Samuel, as pessoas ouviam e respeitavam aquela palavra. Isso, repito, você não consegue com título, você consegue com a vida, com a integridade de vida. Samuel vivia isso. Para finalizar aqui nossa primeira lição dessa semana, pergunta para reflexão: há alguém ouvindo o que você fala? Quando você fala, as pessoas te ouvem? Existe obediência não forçada, voluntária às pessoas que te ouvem? Você precisa começar como líder a pensar nisso. As pessoas estão te ouvindo? E eu vou fazer uma pergunta aqui: se elas não estão te ouvindo, a que você atribui isso? Por que as pessoas que precisavam te ouvir não estão ouvindo você? Lembra da lei da influência que nós falamos sobre Josué e Caleb? Também tem muito a ver com essa lei da adição. A lei da adição então nos fala que Samuel, ele tinha uma palavra e as pessoas ouviam ele, porque de fato ele tinha uma vida, ele tinha um modo de vida, um modo de viver que influenciava e impactava as pessoas. Então, faça isso. Amanhã a gente vai trabalhar mais sobre esse tema. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento e que você abra sua mente para aquilo que Deus tem. Beijo no coração.